Boa noite, irmãos. Então, é com um prazer enorme que nós estamos aqui reunidos neste domingo, dia 5 de setembro de 2021. Você que, porventura, está ouvindo essa pregação pela primeira vez, pela internet ou pelo YouTube, então você é nosso convidado. Venha participar conosco dos cultos. Nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter todos os nossos horários de culto e tem um botãozinho lá em cima que é o ao vivo. Então, naquele horário, quando você clicar ao vivo, você vai entrar nesta sala, né, e vai participar do culto. Tá bom? Meu nome é Hélio, sou pastor dessa igreja, a Igreja de Interlagos. Por enquanto, nós estamos nos reunindo somente de maneira virtual, porque como a nossa igreja é pequena, nós não tínhamos um salão muito grande, então o nosso salão era pequeno, então por causa da pandemia nós resolvemos devolver o prédio. Quem sabe em breve a gente vai retornar presencialmente, tá ok? Então seja bem-vindo. Como eu disse no meu post, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a vida efêmera que nós temos. Né? O ser humano tem uma vida curta. Eu sou físico, vocês sabem disso. Né? O universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Né? Desde aquele momento em que aconteceu o tal do Big Bang. Né? A teoria do Big Bang é uma teoria muito forte, a gente tem assim vários indícios de que realmente ocorreu o Big Bang. Né? Então, em 13,5 bilhões de anos, mais ou menos a data, é o tempo que o universo existe. E o homem vive o quê? 70 anos? Vamos pôr aí uma média de 70 anos. Né? O que é 70 anos em 13,7 bilhões de anos? Nada. Absolutamente nada. A nossa vida é muito curta. É extremamente curta. Né? Ainda outro dia eu era moleque, menino lá no Paraná, em Arapongas. Eu jogava basquete, eu ia para o colégio, tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, e aqui vocês chamam de bolinha de gude, né? A gente brincava de bolinha de gude. Na minha terra não tem esse nome. Tem o nome desse joguinho se chama burquinha. Então eu vivia jogando burquinha. Né? Bafo. Vocês já jogaram bafo com figurinha de jogador de futebol? Então, a gente jogava bafo. Bafo é quando você põe as figurinhas, você bate assim, né? E a figura vira, aí você ganha aquela figurinha. E assim vai. Faz o quê? 50 anos isso. Eu tenho 58. Faz 50 anos. Gente, o que é 50 anos? É muito pouco. Se eu tenho 58, eu tenho mais 12 anos de vida. Né? Quero ter mais, lógico. Todos nós queremos viver bastante. Né? Mas como diz a Eliette, é importante que a gente viva bem. Né? A Eliette é médica. Olha, vamos viver bem, com saúde mental, né? Com saúde física e tudo mais. Mas 50, 80, 90 anos. A minha sogra tem 86 anos. É uma mulher muito esperta, viva, assim, tem uma vivacidade muito grande. Né? Muito bacana isso. Mas nós vivemos muito pouco. Muito pouco. E é horrível falar da morte. É horrível, porque ninguém quer morrer. É muito ruim isso. Né? Você vê lá os nossos irmãozinhos lá no Afeganistão estão morrendo. Eles estão matando os nossos irmãozinhos lá por causa do nome de Cristo. Se você tiver uma Bíblia dentro do seu celular e eles descobrirem que você tem uma Bíblia, eles te matam na hora. Percebe? E assim também é na China. A China também está com um movimento grande contra as igrejas de linha cristã. Né? Destruindo, derrubando igrejas.
Agora, esses dias eu fiquei sabendo que, acho que eu não sei se é Colômbia, eu sempre confundo Colômbia com Bolívia, né? Onde que tem o Evo Morales? Vocês lembram? Qual país que é o Evo Morales? Você sabe? Bolívia. Bolívia, né? Então a Bolívia está proibindo agora as igrejas cristãs lá. Então você não pode mais fazer culto. Aí teve alguns brasileiros que estavam entrando na Bolívia com Bíblias. A Bíblia, pessoal, como você carrega. Eu carrego sempre a minha Bíblia. Não deixaram entrar por causa da Bíblia. Então nós estamos vivendo já o começo das perseguições. As perseguições, elas vão acontecer e cada dia que passa eu estou vendo que esse negócio está chegando perto da gente, cada vez mais. Como eu falei nos cultos passados, né? Como é importante nós conhecermos a Cristo para não sermos confundidos. Percebe? A arma de Satanás é a confusão. Olha que interessante. A arma do diabo é confusão. Quanto mais confuso for, melhor para ele. Por isso que a fé cristã é uma certeza muito grande. Porque quando você tem certeza, uma certeza muito grande no Senhor Jesus, você não é confundido, você não fica confuso. Não é? Irmãos, o ser humano é como uma flor. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Né? Uma flor. De um dia para o outro ela desaparece. De um dia para o outro acaba. Percebe? Ela é lançada ao forno. Forno é uma figura que Jesus usa, né, para dizer que a flor foi queimada pelo sol, lançada ao forno. Né? E nós somos assim. A nossa vida é rápida. Então, nós precisamos decidir coisas importantes. Se você crê numa vida espiritual depois da morte. Se você crê em algo espiritual, então nós precisamos, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos em vida, precisamos entender, precisamos aumentar a nossa fé, precisamos ter certeza e deixarmos um legado. E eu vou falar sobre isso. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 25. Eu vou abrir aqui para vocês. Tá bom? 1 Pedro 1, de 13 a 25. Deve estar aparecendo aí para vocês, né? 1 Pedro, capítulo 1. Espera um segundinho que já vai chegar a imagem para você. Você está mostrando o 1 João. É verdade. Falta de atenção a minha. São os meus óculos. Vamos botar a culpa no óculos que é mais fácil, né? Então tá lá. Então, Pedro aqui está dando umas advertências para a gente, né? Ele diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então tá aí. Esse é o recado que Pedro nos dá. A nossa carne é como uma erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Quer dizer, acabou. Mas o que é importante é a palavra do Senhor. É o Evangelho de Cristo. Eu tenho falado isso nas segundas-feiras. Nós precisamos sempre, nós precisamos estudar a Jesus Cristo. Entender quem Ele é. Para que a gente não seja pego nos enganando. Né? Então, o Senhor Jesus, ele precisa ser conhecido. Para que a gente o distinga do anticristo, porque o anticristo ele vem com o engano. Mas vamos lá, todos nós sabemos que o ser humano é frágil. Basta uma febrinha aí de 37 graus. Não é? Pega uma febrinha, eu sou assim. Pega uma febrezinha de garganta, de ouvido, sei lá o quê, aquela dor de cabeça, eu fico imprestável. Eu deito na cama lá, mas eu fico imprestável. A última gripe que eu tive foi no começo do ano passado. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. E é assim. Nós somos frágeis. Ontem eu senti... Foi ontem ou foi anteontem? Não sei. Foi anteontem. Eu tive uma dor nas costas, aqui na parte de baixo das costas. Na parte lombar. Meu Deus do céu, que coisa horrível. A gente fica incomodado, você quer se mexer, você não consegue porque dói. Mas é assim, o ser humano é assim, não tem jeito. A gente envelhece, o tempo passa. As coisas vão acontecendo. Deus é que tem misericórdia de mim, porque até hoje eu nunca tive uma doença séria. Nunca tive um problema sério de saúde. Né? Desses assim que, por exemplo, o meu chefe lá no meu trabalho, esses dias foi fazer uma ressonância no coração, porque ele está com a artéria entupida. O cara tem 50 anos de idade. Percebe? As doenças, elas estão sendo estudadas. Acho que a humanidade, ela avançou muito nestes últimos 200 anos. A humanidade, barbaridade, tem conhecido cada vez mais a respeito das doenças. Né? Eu lembro que a minha mãe, ela nasceu em 1938. Minha mãe é de 1938, meu pai é de 1929. Meu pai estaria hoje com 90 e poucos anos, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, olha, eu tive apendicite quando era criança. E quando eles me operaram, a anestesia que eles me deram foi anestesia de éter. Né?
Imagina, éter. Ainda bem que tinha éter, né? Imagina. Hoje em dia não. Hoje em dia as anestesias são maravilhosas, né? Elas fazem você simplesmente nem perceber que foi operado. É fantástico, né? A medicina realmente. Mas ainda há aquelas que são fatais, as doenças que são fatais. E que algumas delas nos enviam rapidamente para a comunidade do pé junto. Né? Tem umas aí que são terríveis. Eu lembro do irmão do meu cunhado, casado com a minha irmã, ele teve um câncer de fígado. Ele teve um câncer no fígado. Um rapaz, isso faz o quê? Uns 30 anos que ele morreu. Quer dizer, naquela época ele era um rapaz relativamente jovem, talvez a minha idade hoje. Né? O que eu tenho hoje, talvez ele tinha naquela época. Ele teve um câncer no fígado. Mas o câncer dele foi fulminante. Em 20 dias o cara estava morto. Começou a passar mal, ele comia alguma coisa lá, o negócio não caía bem no estômago, tal, não sei o que. Foi pro médico, o médico fez o exame e esquece. 20 dias o cara morreu. Pode ser, sei lá, que ele tivesse outras doenças né, e tenha apressado a morte do sujeito. Mas a vida é assim. Né? É desse jeito mesmo. A gente hoje está aqui, bonitão, né? Falando, eu faço, eu vou isso, vou fazer aquilo. Amanhã você pode estar no leito de hospital, morto. Está aí a Covid. Essa Covid, essa doença terrível. Né? Para algumas pessoas, a Covid ela é fulminante, mata mesmo. Para outros, nem tanto. Né? Vai entender, esse vírus é muito novo, a gente não conhece esse vírus direito. Para você conhecer um vírus, tem que ter anos e anos de estudo, de laboratório, de coisa, para você saber exatamente como é que ele funciona. A vida é cheia de incertezas, muitas incertezas. Né? Mas uma certeza a gente tem, que a gente vai morrer. Né? Nós vamos morrer. Né? Mas também nós temos uma outra certeza. O Senhor Jesus nos prometeu a ressurreição. Ele nos prometeu a ressurreição. Para nós cristãos, a nossa morte física será como um sono. Nós vamos deitar, dormir, até o retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Promessa de Jesus. Veja, não é uma promessinha boba, não. É uma promessa séria. Importante. Veja, Jesus subiu na cruz. Ele foi levado na cruz sem pecado. Apanhou para chuchu. Ele teve dores terríveis. Ele foi pregado. Imagina, aqui, ó. Fura aqui. Ou aqui, não sei exatamente onde que é. Acho que devia ser aqui, porque acho que aqui é muito frágil para aguentar o peso. Mas ele sofreu lá. Aí ele ressuscitou, as pessoas viram. Ele ressuscitou. Aí eles viram Jesus subir ao céu. Você acha que esse sujeito não vai me ressuscitar? Olha a importância da obra de Cristo. É a ressurreição. É a vida. Jesus nos promete vida em abundância. E eu estou preso. Eu estou agarrado nessa promessa. Porque o meu tempo vai passar. A minha vida vai passar. Estou falando da terrena, física, essa aqui, ó. Percebe? Mas eu estou agarrado, muito agarrado na promessa. Ele nos prometeu e eu estou agarrado nessa promessa. Percebe? É assim. Principalmente porque a morte é a morte que interrompe
os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas expectativas. Ela interrompe, acaba. Mas quando uma pessoa jovem, esses dias morreu uma moça que trabalhava junto com a Raquel, minha filha advogada. E ela foi um dia lá para a Bahia, quando voltou, não sei se foi por causa do avião, da pressão do avião, ela teve um AVC e morreu. A moça aí, acho que não tinha 32 anos ou 30 anos, qualquer coisa assim. Jovem, muito jovem. Parece dá até um negócio na gente. Como é que pode uma pessoa cheia de vida, jovem, morrer com 32 anos? É muito triste. Mas a busca da imortalidade, ela sempre foi discutida e buscada, né? Desde lá sei lá de que tempo aí, lá do passado, os egípcios, por exemplo, eles buscavam a imortalidade, no embalsamento, né? Então, no embalsamento, eles achavam que eles iam permanecer para sempre. Eles embalsamavam. Teve outros que buscaram a imortalidade, né? Queriam viver eternamente, né? Os filmes trazem bastante disso, né? Essa questão da imortalidade. Né? Mas é uma verdade dolorida. Morrer é um fato. E dói pensar na morte. Dói. Nós temos medo. Né? E hoje nós temos uma sociedade totalmente narcisista. Né? É uma coisa absurda até. O que se vende de cosmético hoje em dia, o preço dos cosméticos é absurdamente caro. E as cirurgias plásticas, né? Ah, não, eu estou com pé de galinha aqui e tal, não sei o quê. Minha orelha acho que é muito grande, eu podia diminuir um pouco o tamanho da minha orelha. Eu não sei, essa papada aqui, de repente uma lipoaspiração aqui para diminuir, eu vou ficar mais bonito. Irmãos, é assim. Outro dia minha filha, uma outra filha que eu tenho, ela foi prestar um serviço, ela está estudando odontologia e ela foi prestar um serviço num consultório aqui perto de casa. A médica dentista lá, a cirurgiã dentista, ela era uma moça jovem, talvez ali na casa dos 30, talvez um pouquinho mais. Aí ela me mostrou a foto. A moça todinha bombada no rosto, aquele bico de pato, uma coisa horrorosa, aquelas sobrancelhas perfeitas, extremamente artificial, uma coisa... Irmãos, o que é isso? A gente tem que olhar para o espelho, pentear o cabelo só. Fazer a barba de vez em quando. Só isso, não precisa mais. Para quê? Ficar preso na aparência. E depois eu envelheço. Um amigo meu aí outro dia resolveu fazer uma cirurgia de transplante capilar, porque estava careca. Aí ele fez uma cirurgia aqui, arrancou a parte daqui, pegou os folículos e foi, sei lá. Não deu certo a cirurgia. Ficou feio pra caramba, porque aqui atrás, aí depois ele ficou careca de vez mesmo, teve que raspar tudo, ficou uma cicatriz horrorosa aqui atrás. Não adiantou. Gastou aí centenas
ou talvez alguns milhares de reais, para fazer uma cirurgia. Irmãos, aparência. Jesus amado. E até me sinto, sei lá, angustiado. Angustiado. Claro, as pessoas têm que se cuidar, lógico. Não estou dizendo para não se cuidar. Não é isso. Tem que se cuidar. Claro, a pessoa precisa ter uma aparência adequada. Mas neste nível, percebe? Tem alguns detalhes que você não vai ter jeito. Não vai envelhecer. Não tem jeito. Bom, e é isso. Tudo isso por medo. Medo de envelhecer. Medo de ficar feio. Medo. Não tem jeito. Outro dia, nós estávamos passando aqui na rua, perto de casa, o trânsito parado. E eu ali naquela angústia, com pressa. Depois que o trânsito abriu, aí eu olhei, era uma senhora muito idosa, andando com andador, e uma enfermeira do lado dela. Demorou para atravessar a rua, o trânsito parou para esperar ela passar. Ela deve ter sido muito bonita na juventude, deve ter tido a sua glória, o seu esplendor, a sua beleza. Mas o tempo passa e ele cobra caro. Cobra caro. E não tem jeito, irmãos. Vai acontecer. Então, é melhor você se desprender da sua aparência, penteia o seu cabelo direitinho, as meninas passem o seu batom, mas só até aí. Não precisa ficar aí lá, aplica botox, aplica não sei o quê, aí faz bichectomia, que é uma gordura que a gente tem aqui, aí faz harmonização facial, aí tem como é que chama aqui, o bigode chinês aqui, e aplica não sei o quê aqui. Outro dia eu estava vendo uma apresentadora de televisão que a mulher não conseguia nem dar risada. Pois é, né? Desse jeito, assim, não podia dar risada. A pele da mulher era tão esticada, tão. E de aparelho, tudo bem. A televisão até a gente dá um desconto aí. Mas é isso. Fica ridículo, fica feio. Denuncia mais a idade ainda do que o que a pessoa tenta esconder, né? É muito engraçado isso. E olha, tudo isso porque nós temos medo. Medo do futuro. Uma hora isso aqui vai acabar. Uma hora isso aqui vai passar. E aí, como é que a gente vai reagir quando chegar esse momento? Está preparado aqui, ó, sua cabeça, para envelhecer adequadamente? Está preparado? Não? Então começa. Começa a se preparar. Busque no Espírito Santo o verdadeiro sentido da sua vida. O verdadeiro sentido da sua aparência. Busque lá, com Jesus. Olha só, importante isso. O medo é o que nos faz buscar essas coisas. Não é? O medo do futuro nos traz esse sentimento. E eu já falei sobre medo um pouco. Eu já preguei um pouquinho sobre medo. Né? E eu lembro que eu até falei assim que o medo tem origem, a prevenção tem origem no medo. A gente se previne porque nós temos medo. Porque você não sabe o que vai acontecer. E aí? Não sabe. Nós não sabemos. Mas vamos recordar um pouquinho sobre o medo. Previne-se algo com medo de que coisa pior possa acontecer.
exemplo, você já viu alguém falar assim, olha, eu vou pegar todo eu dou muito dinheiro e vou aplicar na Bolsa de Valores. Não, eu preciso ficar esperto, porque eu tenho que fazer aplicação em Bitcoin, porque Bitcoin que não sei o que eu tenho que fazer a mineração, e isso e aquilo. Né? Por medo de perder os milhões ou os milhares. Né? É assim que nós somos. Por exemplo, eu tomo vitamina C para não ter gripe. Porque eu não gosto da gripe. Eu tenho medo da gripe. Percebe? E centro. E isso. E vitamina B, complexo B. E tal. E vou, tomando aqueles negócios, porque eu tenho medo. Está errado? Não está errado. Não estou dizendo que está errado. Estou fazendo uma análise aqui. Só isso. Não tem nada de errado você ter medo, né? Da impressão que eu estou falando mal, né? Não, você não pode ter medo. Você é um cristão. O cristão enfrenta tudo. Não. O medo faz parte da preservação humana. Se eu não tiver medo de sair na rua, eu posso sair ali e ver um bandido me atacar, me pegar. Quando eu saio na rua ali, eu olho para cima, olho para baixo, vejo, tá, beleza, posso, tá. Só dou uma filmada assim, né? Uma olhada geral. Né? Por exemplo, tem gente que tem medo, compra um cachorro para latir na hora que alguém entrar aqui na casa. Aí você põe um cachorrinho lá e faça barulho. Se alguém entrar, vai fazer barulho, você vai saber. Tem gente que põe, por exemplo, o carro no seguro. Né? Porque se acontecer um sinistro, se acontecer algo ruim com o carro, sei lá, uma batida, alguma coisa, você vai ter o seguro para pagar para você, né, o prejuízo. Você vai ter. Isso é medo. Estou dizendo que está errado, irmãos? De jeito nenhum. Não tem nada de errado nisso. Tá certo, tem que ter seguro sim, claro. Lógico. Mas é o medo que leva a gente a fazer isso. Percebe? E eu estou fazendo uma análise do medo. Por exemplo, eu não falo muito para não ser incriminado. Então, quanto menos eu falar, não é verdade? Se eu falar demais, né, tem um ditado na minha terra que diz assim, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Né? Tá certo? É bem isso mesmo. Né? Ou então eu me associo a uma religião para eu ganhar o céu. Medo de ir para o inferno. Você tem medo de ir para o inferno, então vai lá naquela igreja que aquela igreja te põe no céu. Né? Tá certo? É mais ou menos isso. Não está errado ter medo, irmãos. Mas é o medo que nos impulsiona para algumas coisas. Então nós precisamos ter consciência disso, saber que isso realmente acontece. Né? O medo é um sentimento muito importante na vida humana, que influencia, né, em situações muito sutis da nossa vida, no nosso inconsciente. Por exemplo, a pessoa que tem excesso de medo, ela pode perder a sanidade. Né? Existem fobias que levam a pessoa à insanidade. Tem tanto medo, que não sai de casa. A gente tem visto, eu vejo isso lá no local que eu trabalho. Eu sou coordenador de uma escola e várias mães vêm falar, olha, minha filha não vem para a escola porque ela tem medo de sair de casa por causa da Covid. Percebe? Teve agora há pouco tempo uma garota suicidou-se. Né? Ela tinha tanto medo das coisas que ela não aguentou e se matou. Percebe? Tivemos um suicídio. Né? É horrível isso. Horrível. É muito ruim. E o excesso de medo também interfere nas nossas decisões. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E interfere na nossa interação com as pessoas. Né? Outro dia uma pessoa estava lá sentada no meu trabalho e veio um garoto para falar comigo, um menino lá, e ele veio e chegou e botou a cara bem pertinho da minha e falou assim, ô velho, fica mais longe aí.
Covid, velho. Cuidado, tem quase 60, meu. Ah, professor, desculpa aí. E é isso mesmo, né? Excesso de medo pode até interferir na nossa vida profissional, né? Não, vou procurar uma profissão que seja menos arriscado. Não quero ser bombeiro, porque o bombeiro se arrisca demais, tal, né? O medo pode fazer com que as nossas crenças sejam apenas superficiais. Não vou me comprometer muito, não, porque vai que aquele pastor lá, eu tenho receio que aquele pastor vai pedir dinheiro. Não vou me comprometer muito, não, porque de repente o pastor me coloca aí numa jogada meio complicada e tal. Não, e outra, eu quero continuar fazendo as minhas coisas, eu quero continuar fazendo as minhas andanças por aí, as minhas saídas. Se eu me comprometer com aquele pastor lá, com aquela igreja, não sei o quê, percebe? Olha a superficialidade das coisas. É por medo. Também. Né? Então, a gente tem medo de perder coisas que amamos. Né? Vou dar um exemplo. Aí você se converte, mas você é uma pessoa que gosta muito de um determinado pecado. Aí você se converte e fala, não, se eu me converter, eu vou ter que largar aquele pecado lá e eu gosto dele. Né? Não vou fazer isso, não. Percebe? É assim. O diabo, ele trabalha exatamente nessa situação. É lá onde o diabo vai trabalhar. Ele vai te convencer pelo medo. O diabo ama dar esse sentimento de medo para você. Por quê? Porque ele deixa você frágil. E aí você toma uma decisão impensada. Ou uma decisão carregada de um sentimento de medo. Percebe? É aí que o trabalho gosta, que o diabo gosta de trabalhar. Né? O diabo trabalha exatamente no âmbito deste sentimento, para nos enfraquecer e assim as nossas decisões sejam precipitadas e, consequentemente, erradas. Né? Quanto mais decisões erradas eu tomo, mais difícil fica eu me comprometer com Jesus. É bem assim. Nós como crentes, nós precisamos tomar decisões corretas. Qualquer que seja ela, qualquer que seja a decisão, qualquer coisa que você tenha que decidir na sua vida, você precisa tomar decisões corretas. Por exemplo, eu decido vender meu carro. Bom, se eu vou vender meu carro, eu tenho que ser correto na hora de fazer a venda do meu carro. Eu levo lá na concessionária, se o cara me perguntar, esse carro tem problema? Tem. Ah, quais são? Tem esse problema aqui, tem aquele ali, tem aquele outro. Eu tenho que ser correto. Não, eu vou mentir para ganhar mais dinheiro. É isso? Por causa de R$ 500 a mais no preço do seu carro, você vai vender a sua salvação? É assim? Você vende a sua salvação por causa de R$ 500 no seu carro? É isso? Cuidado, hein? Eu nunca esqueço uma vez que o Esdras, ele falou que estava indo para, sei lá, viajando aí, que ele viajava muito. Ele estava passando num lugar lá e de repente um caminhão de botijão de gás tombou perto de um posto de gasolina. E perto assim de uma região habitada lá. O que você via de neguinho descendo para pegar um botijão e levar para casa, não está escrito. Olha isso. Você vai colocar sua dignidade no preço de um botijão de gás. Ah, mas a pessoa precisa. Não. Ninguém precisa roubar. Ninguém precisa perder a dignidade, tirando vantagem. Não, isso é desnecessário. Esse tipo de decisão é que nos afastam de Deus. É esse tipo de decisão que vai endurecendo o nosso coração
E aí, quando o Senhor Jesus se apresenta, você não o reconhece. Você não tem um coração mole para se achegar a Deus. Entendeu? Nós precisamos ser íntegros em tudo. Em tudo que nós fazemos. Integridade, ela é fundamental. É o nosso testemunho de Cristo. Porque Cristo não faria isso. Jesus não iria buscar um botijão de gás. Percebe? Jesus não iria fazer isso. E a Bíblia diz que nós temos que nos revestir de Cristo. Integridade. Nós precisamos ser íntegros em tudo o que vamos fazer. É isso aí. O mundo, ele conspira para te dar medo. Né? O mundo ama te dar medo. O mundo conspira para atrasar a sua vida espiritual e transformá-la em apenas mais um consumidor. E ter um futuro digno do inferno. É isso que o mundo fabrica. Ele fabrica isso em nós. Lembre que Jesus não, um dos apóstolos fala aqui, o mundo jaz no maligno. Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo. Então tudo que tem aqui, fora, pertence a Satanás, pertence ao diabo. E nós estamos dentro da casa do diabo. Nós estamos dentro do mundo que é o abismo, que é a corrupção. Eu nunca me esqueço, uma vez um pastor pregou assim, nós temos que pisar na lama de galocha. É isso aí, né? Nós estamos na lama, então vamos botar galocha, para não sujar os pés. Então, irmãos, nós precisamos de Cristo. Quanto mais Cristo em nós, melhor. Se você perder R$500, dane-se os seus R$500. Percebe? Não venda a sua dignidade por 500, por 1.000, por 10.000, por 100.000, por 1 bilhão. Não venda. Todas as coisas contribuem para que nós tenhamos muito medo e desconfiança. E principalmente medo da morte. Nós precisamos ter medo da morte. Jesus deu a solução para a gente. Né? Jesus deu um caminho para que nós possamos vencer esse medo. Né? E um dos caminhos que Jesus deu para a gente, ele deu vários caminhos, né, para a gente tomar cuidado para não sermos pegos no medo. Né? Um desses caminhos é a intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus, né, mais aumenta a nossa fé. Né? Porque intimidade pressupõe que você pense igual. Por exemplo, eu tenho intimidade com a minha esposa já há 32, vai fazer 33 anos que eu estou casado com a minha esposa. Então, às vezes, eu falo uma coisa para Raquel, para minha filha, ou para Esther, né? E imediatamente, ela, poxa pai, mas foi o que a mamãe falou? Não é assim? Ei, Raquel. Ah, Rosana. Sei que era a Raquel que estava ali. É assim. Poxa, pai, mas a mamãe falou a mesma coisa. Pois é, a gente pensa, a gente tem tanta intimidade que a gente pensa igual. E isso vale também para o pai. Quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu vou pensar igual a Deus. Maior vai ser a minha fé. Lembre-se que a nossa beleza é ter as marcas de Cristo. Você quer ser bonito? Bonitão mesmo? Fortão, inchadão, né? Não.
Revista-se de Cristo. Porque a nossa beleza é ser igual a Cristo. Estou preocupado com o pé de galinha aqui, com as ruguinhas aqui de expressão, com o bigode chinês aqui, a minha papada, a minha orelha. Percebe? O que eu quero é me parecer com Cristo. Ele é o modelo de beleza para a minha vida. É Jesus. Paulo traz as marcas de Cristo. Lembra lá em Gálatas, capítulo 6, verso 17. Não precisa abrir, não vou abrir agora. A intimidade nos faz ficar parecidos. Em família somos parecidos, pensamos iguais, agimos iguais, temos as mesmas maneiras, os hábitos. Quem não gostaria de ter as maneiras e os hábitos de Cristo? Eu quero. Eu queria. Queria muito ter o jeitão de Cristo, os hábitos de Cristo, a aparência de Cristo, o jeito de pensar. A intimidade com Cristo faz com que a fé cresça e que o medo, a prevenção, as armaduras, a religião e todo tipo de tralha humana desapareça. Ele é a perfeição. Nunca esqueça disso. Porque você vai secar. A flor vai secar. Né? A flor ela é muito bonita na sua glória. Passou a glória da flor, morreu. Vai pro forno. Acabou. Então, irmãozinhos, o que é que você está fazendo hoje? Hoje, o que você pretende fazer amanhã? Para que você se torne mais parecido com Cristo? Essa deve ser a nossa busca incessante. Fé é a crença naquilo que não se vê. A religião é aquilo que se vê. É isso. A fé é a crença naquilo que não se vê. E a religião é aquilo que se vê e corrobora o amor que se tem pelo mundo. Por isso, a necessidade de imagens, figuras humanas, coisas espirituais. Né? Então, o homem se torna infantil crendo nessas coisas. Há uma infantilidade muito grande nisso. Ninguém está isento de envelhecer. Todos nós estamos destinados ao envelhecimento. Isso é um fato. Hoje eu sou bonito, musculoso. Amanhã estarei velho, enrugado, feio. E depois, fim. Fim. É interessante isso, né? Se tivermos muita preocupação com o futuro, perderemos tempo tentando driblá-lo. Então não precisa ficar muito preocupado com o futuro vai chegar. É inexorável. Se você ficar muito preocupado com o futuro, o que vai acontecer? Você vai perder tempo. Não vai esquecer de viver o hoje. Jesus já dizia isso lá no Sermão da Montanha. Não é verdade? Olhai os lírios do campo. Né? Não tecem, nem fiam. Né? Perda de tempo é um luxo que nós não temos. Porque a vida humana passa rápido. Muitos precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Então não perca tempo se olhando no espelho. Penteie o cabelo. Meninas, passe o batom. Tá bom. E vá pregar o Evangelho. Vai falar de Cristo. Vai falar de Jesus. Vai dar exemplo cristão. Vai dar testemunho daquele que te amou na cruz. Sabe o que você vai levar dessa vida aqui? A gente costuma ouvir isso, né? Poxa, dessa vida a gente não leva nada, né?
Realmente, não, mas tem uma coisa que a gente leva, assim. A gente leva, tem uma coisa assim que a gente leva. Né? É a nossa fé. É por causa da nossa fé em Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Lembra lá em João capítulo 1, verso 12? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Esse é o seu legado. É isso que você vai levar depois que você morrer. Você vai levar o título de cidadania de Deus. Você vai levar o título de filho de Deus. Esse é o seu legado. Então prepara o teu coração hoje para que amanhã, se você estiver morto, você leve a sua cidadania, a sua filiação diante do Pai, lá na ressurreição, porque vai acontecer. Isso é fato, não é? Isso vai acontecer, não tem a menor dúvida. Jesus falou que vai, então eu acredito em Jesus, então vai acontecer sim. Então esse é o seu legado. Para de se olhar no espelho. Para. Sim, você deve se olhar no espelho, mas toma cuidado para que o espelho não seja mais importante. O narcisismo que nós vivemos hoje, o apelo, percebe? É muito grande. Meus queridos, nós temos que nos levantar e nos firmar no Evangelho e nos grudar, agarrar na ideia de Jesus, na ideia cristã. Nós precisamos aumentar a nossa certeza. Não perca tempo, porque o teu tempo vai chegar. Amém, irmãos? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Usei pouco a Bíblia hoje. Mas como a gente está vivendo, né, essa fase assim, uma fase tão difícil, que é essa fase da Covid, né, as pessoas estão morrendo de medo, elas estão preocupadas. Ai, meu Deus, se eu pegar esse vírus, o que vai acontecer comigo? Meu pulmão, meu rim, meu coração. Ai, meu Deus, que medo, que medo, que medo. Para com isso. Ao invés de você ficar pensando no medo, ora. Busca a Deus. Eu tenho certeza que você vai melhorar. E você não vai pegar Covid. Se Deus quiser, nós vamos pedir para Deus, Deus, cuida da minha saúde, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Queria passar a palavra aí para o pastor Valdo, enquanto eu finalizo a gravação, depois para a Eliette vai me fazer a ministração da ceia. Amém. Valdo, é com você.